E aí pessoal, vamos dar continuidade aí à nossas videoaulas de Illustrator CS5. Nessa videoaula aí nós vamos falar de como movemos objetos, múltiplos layers e atributos. Então falando aí primeiramente como nós movemos objetos, que muitas pessoas fazem videoaulas aí ou já trabalham movendo objetos dando Ctrl C e Ctrl V, né, colando em outra layer. Vou ensinar outra maneira para vocês aqui, mais fácil, e após mover os objetos eles vão cair no mesmo lugar na qual eles estavam antes, porque se dermos aí um Ctrl C, Ctrl V, ele pode cair em um lugar diferente aqui da nossa área de trabalho. Mas dessa maneira aqui ele vai sair no mesmo lugar de sua origem. Então como aqui os clubes estão todos na mesma layer aqui de clubes, se nós quisermos separar aí por estado, nós podemos criar aqui uma nova layer. Colocar aqui Paulista. Colocar uma cor para ela aqui. Laranja. Dá um OK. Criamos aqui a nova layer. Selecionamos aí os clubes paulistas. É só clicarmos aqui, ó. Vemos aqui no canto direito da própria layer aqui. E arrastamos para a layer na qual nós queremos colocá-lo. Podemos ver aí que apenas os clubes que nós enviamos estão lá na nova layer. E o mesmo nós podemos fazer aí para os clubes cariocas, mineiro, ou com qualquer outro tipo de layer. Dando o exemplo para vocês aí que eu falei do Ctrl X, se dermos o Ctrl X, que é para recortar aqui os objetos e colocamos na layer de cima, pode ver que ele vai sair separado. Também dá certo, mas ele não sai na mesma posição. Então nós teremos que reorganizá-lo aí dentro da layer ou do nosso trabalho aqui. Já na outra opção que eu mostrei para vocês, ele já fica na mesma posição, apenas troca de layer. Então vou fazer o mesmo aqui com os outros times, os outros clubes, para poder dar um exemplo aqui para vocês de copiar e mover múltiplos layers para uma nova layer. Então vou fazer aqui com os cariocas agora. Clicou, arrastou. Vou fazer com o único clube mineiro que nós temos aqui. Bom, como o clube mineiro já está numa layer sozinho, separado, não vai aparecer aquela opção. Aparece sim, desculpa. Apareceu a opção, podemos arrastar. Mas como ele já estava numa layer separada, era só a gente alterar aqui o nome da layer. Vou excluir essa layer aqui que vai ficar sobrando. Vou trabalhar agora com vocês como se move múltiplos layers. Se eu quiser colocar agora todos esses times numa layer só, vamos criar aqui uma nova layer. Então aqui, se eu quiser mover todas essas três layers aqui, que é o clube mineiro, os cariocas e o paulista, para dentro desta layer clube, para eles ficarem como sublayers da clubes, é só selecioná-las, clica sobre a primeira, aperta a tecla Shift do nosso teclado e clica sobre a última. Então se clicarmos e arrastarmos aí, vai aparecer essas duas setinhas nos cantos aí da layer. Se soltarmos, ela vai ser movida para dentro da layer clubes. Mas se quisermos fazer uma cópia aqui para dentro destas layers, nós temos que clicar sobre todas elas da mesma maneira, selecionando todos aí com a tecla Shift do teclado, e não vai dar certo se nós usarmos agora esse canto aqui, como ensinamos para fazer sobre os objetos. Com a layer não funciona.
Então se nós fizermos aqui, ó, apenas o primeiro clube vai ser copiado. Na verdade ele ainda vai ser movido, né? Ele não vai ser copiado. Então se nós quisermos copiar, nós clicamos com a tecla Shift. Primeiro clicamos e arrastamos aqui para cima da nova layer que nós criamos. E depois seguramos a tecla Alt do nosso teclado. Vai aparecer esse maisinho aí sobre a mãozinha ali. Então é só soltarmos aí que a layer vai ser copiada. Então podemos ver aí que todas essas layers aí foram copiadas para clubes e permaneceu as originais aqui. E nós temos também a opção de voltar a ficar com todas separadas como no começo. Se nós selecionarmos as 3 layers aqui, virmos aqui no painel e colocarmos Merge, ele vai unir todas novamente na mesma layer, como está de cima, porém elas separadas aqui, ó, clube por clube, como estava no começo. Temos também aqui a opção do Ctrl do teclado para selecionar a layer. Se nós pressionarmos Ctrl, nós podemos selecionar qualquer outra layer aqui disponível. Sairmos selecionando. E para tirar a seleção, é só clicar sobre ela novamente. E a tecla Shift do teclado seleciona da primeira à última. Vou falar então agora aqui um pouco de atributos. Vou esconder aqui essas layers. Deixar apenas essa layer branca aqui. Bloquear ela. Deixar ela desbloqueada. Vou criar agora uns quadrados aqui. Vou colocar aqui uma cor. Uma borda nela. Vou colocar aqui uma espessura de 8. Bom, como eu criei ela nessa layer do plano de fundo, eu vou criá-la aqui sobre uma nova layer. Então vou selecioná-la aqui. Colocá-la nesta outra layer. Vou criar um outro aqui com uma outra cor. Uma outra borda. Apenas com um ponto. E um outro aqui. Da mesma forma. Opa, esse aqui estava selecionado, acabou mudando também. Alterá-la aqui de novo. Vamos mudar um pouco aqui os pontos da borda. Podemos ver melhor aí. 4 pontos. Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora desses atributos é que se eu criar uma forma ou qualquer objeto aqui no Illustrator e eu quiser copiar os atributos de um para outro, eu consigo. Como aqui nós temos as nossas layers. Se eu quiser copiar os atributos deste quadrado para este retângulo, eu consigo. Até os pontos aqui da borda vai ficar igual. Como aqui está com 4 pontos, aqui eu vou deixar com 12. Conseguimos ver melhor a diferença aí. É só nós clicarmos sobre o nosso objeto. Nós vamos abrir aqui, vai mostrar todos os objetos que nós temos aqui na sublayer. Como tem essa opção aqui, que é essa bolinha aqui depois da layer, ela serve para selecionar o objeto. Então se eu clico aqui, ó, pode ver que ele seleciona um retângulo. Se eu clico aqui, seleciona esse quadrado verde. Mas também tem a opção de clicar. Se eu clicar e arrastar
para a bolinha de cima, ele vai copiar também os atributos. Então, se eu quiser copiar agora os atributos, esse verde, eu clico sobre ele, arrasto e ele vai copiar os atributos para o outro objeto. Então, esta opção aqui, ó, se nós deixarmos o mouse em cima, ele fala, pode clicar para selecionar ou para mudar aí o atributo copiar o atributo do objeto, a aparência dele, né? Ele faz uma cópia da aparência. Aqui também, se eu mudar a linha, se eu mudar qualquer coisa aqui que eu alterar, ele vai copiar na hora para o outro objeto. Só que se nós mudarmos aqui o formato aqui da linha e fizermos isso, ele não vai copiar, ele vai mover a linha. Ele copia o restante do objeto, mas ele move o formato aqui da linha. O mesmo vai acontecer aí para os efeitos. Então, se eu criar aqui um efeito de sombra, colocar aqui uma sombra simples. Então, se eu aplicar, pode ver que aqui ele está com a sombra. Se eu aplicar em outro objeto, ele aplica também a sombra. Como aqui ele também está movendo os atributos. Mas nós vamos mostrar aí na aula de atributos melhor aí esta ferramenta. Nessa videoaula é só isso mesmo, pessoal. Então, até a nossa próxima videoaula.